Olá, queridos amigos, estamos chegando ao final deste mês de junho, passou rápido, não é verdade? E este último domingo nos traz a solenidade, a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolos, festa grande, festa importante da igreja. O evangelho que nos é proposto para a reflexão é Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste final de semana, que você já vê aparecendo aí na tela, é: o fundamento da igreja é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. O evangelho deste domingo é Mateus capítulo 16, como eu já disse, versículos de 13 a 19. Também muito importante para a história da igreja. Qual é o contexto? Jesus advertiu seus discípulos contra o fermento dos fariseus, uma doutrina religiosa baseada no Deus da lei, do sacrifício, do mérito, do puro e do impuro. Jesus quer que eles entendam que Deus é um Pai que é só amor. Para isso, leva-os ao extremo norte do país, inclusive em terra pagã, até Cesareia de Filipe. É aqui que se passa, que é o contexto desta passagem. Cesareia de Filipe. Comecemos então lendo a primeira parte do versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica no extremo norte do país. É a cidade construída por um dos filhos de Herodes o Grande, Filipe, e para diferenciá-la da outra Cesareia marítima, foi chamada de Cesareia de Filipe. No tempo de Jesus, a cidade estava em construção. Este é um detalhe a se ter em conta. Perto da cidade existia uma das 3 nascentes do Rio Jordão, que também se acreditava ser a entrada do reino dos mortos. Portanto, são elementos que devem ser levados em consideração para a compreensão do que nos diz o evangelista. Leamos agora a segunda parte do versículo 13, capítulo 16 de Mateus. E ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bem, Jesus leva seus discípulos para longe da Judeia e até da Galileia para fazer-lhes uma pergunta. O evangelista põe em contrastes os homens com o Filho do Homem. O homem que tem a condição divina, portanto, o homem que tem o Espírito e o que não tem. Jesus quer perceber qual foi o efeito da pregação dos discípulos que ele enviou para anunciar a novidade do reino. Prossigamos. Versículo agora 14 do capítulo 16 de Mateus. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. A resposta é decepcionante. João Batista, porque se acreditava que os mártires seriam ressuscitados imediatamente. Por isso que alguns acham que Jesus seja João Batista. Outros acham que seja Elias. Segundo a tradição, esse profeta não teria morrido, mas havia sido elevado ao céu e voltaria quando chegasse o futuro Messias. Jeremias, ainda segundo a tradição, escapou de uma tentativa de apedrejamento. Alguns dos profetas, esperava-se um dos profetas anunciados por Moisés, porém todos os personagens aqui mencionados dizem respeito ao que é antigo. Ninguém, nem os discípulos, nem as pessoas a quem se dirigiam, entenderam a novidade trazida por Jesus. Vejam só vocês. Leamos agora os versículos 15 a 16. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: mas vocês, dirigindo-se a todo o grupo. Jesus dirige-se a todo o grupo de discípulos, mas é só um que toma a iniciativa. Simão é o nome, Pedro é um apelido negativo que indica sua teimosia. E quando o evangelista lhe apresenta este apelido, significa que é algo contrário ao anúncio de Jesus. Finalmente, há um dos discípulos que compreendeu que Jesus não é o filho de Davi, aquele que impõe o reino com violência, mas é o filho de Deus, literalmente, vivificante, ou seja, que comunica a vida. Leiamos agora o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por que Pedro é bem-aventurado? Porque ele é puro de coração.
e por isso pode ver a Deus. No entanto, mesmo dizendo que ele é bem-aventurado, feliz, chama-o de filho de Jonas. Filho da cultura judaica não indica apenas quem nasceu de alguém, mas quem se assemelha a esse alguém no comportamento. E Jesus o chama de filho de Jonas. Jonas é o único entre os profetas do Antigo Testamento que fez exatamente o contrário do que o Senhor lhe havia ordenado. Na verdade, o Senhor havia lhe dito: Jonas, vá a Nínive pregar a conversão, senão eu a destruirei. Está lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. E Jonas fez o contrário. Em vez de ir para o leste, ele embarcou no navio e rumou para o oeste. Então, finalmente, Jonas foi convertido. Assim, neste filho de Jonas, Jesus retrata Pedro. Ele sempre fará o contrário do que Jesus lhe pedirá, mas no final ele se converterá. Vejam só vocês. É bom saber isso bem no dia da festa de São Pedro, né? Agora, capítulo 16, versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Por isso eu te digo que tu és Pedro. O termo grego usado pelo evangelista é Petros. Tu és Pedro, e esse Pedro aqui é Petros, que indica um tijolo, uma pedra que pode ser apanhada e utilizada para a construção, uma pedra de construção. E sobre esta pedra, agora quando ele prossegue dizendo, e sobre esta pedra, agora Jesus usa a palavra grega Petra, não mais Petros, Petra, que não é o feminino de Petros. O evangelista usa o termo grego Petra, que significa a rocha que é boa para construções. É o mesmo termo que Jesus, no capítulo 7, escolheu para a casa edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, Jesus diz a Simão, você é um tijolo. Sobre esta rocha, e a rocha é Jesus, construirei a minha igreja. O termo grego eclesia, igreja, nada tem de sagrado, mas é um termo profano que indica a reunião, a assembleia dos convocados. Portanto, Jesus não vem construir uma nova sinagoga, mas uma nova realidade que não tem conotações religiosas. E para isso usa esse termo leigo. E os poderes, literalmente os portões de uma cidade indicavam sua força, seu poder. Dos infernos, ou seja, o reino dos mortos. Lembro que essa cena se passava perto de uma das grutas que se pensava ser a entrada do reino dos mortos. Nunca poderá vencê-la, diz, né? Quando uma comunidade é construída sobre Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo, a vida é comunicada. Portanto, as forças negativas, as forças da morte, não terão poder sobre ela. É bom ficar claro isso. Versículo 19 do capítulo 16. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Dar as chaves a alguém significava responsabilizá-lo pela segurança de quem estava dentro. Já dissemos outras vezes que o reino dos céus, no Evangelho de Mateus, não significa um reino nos céus, mas é o reino de Deus. Por isso, Jesus não dá a Pedro as chaves de acesso ao além, mas o encarrega de abrir ou fechar, mas o responsabiliza por aqueles que estão no interior deste reino, que é a alternativa que Jesus veio propor. Tudo que tu ligares na terra, que o evangelista usa uma linguagem rabínica, o que significa declarar uma doutrina autêntica ou não. Declarar uma doutrina autêntica ou não, isso é ligar, né? E desligar. Será ligado nos céus, isto é, em Deus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que Jesus diz agora a Pedro, mais tarde, no capítulo 18, ele dirá a todos os discípulos. As últimas palavras que Jesus usará neste evangelho representam o envio dos discípulos para ir ensinar tudo o que eu vos ordenei. Assim, no ensinamento de Jesus, esta mensagem que comunica a vida tem a aprovação divina, da parte dos céus. Mas aqui está a surpresa, abre aspas, ele ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, fecha aspas, versículo 20 do capítulo 16 de Mateus.
quando Jesus ordena, significa que há resistência ao pedido dele. Houve uma parte positiva na resposta de Pedro, ao reconhecer Jesus como filho do Deus que comunica a vida, o Deus vivo. Mas qual é a parte negativa da profissão de fé de Pedro? As pessoas têm dito que você é o Cristo, ou seja, o Messias esperado pela tradição. Então Jesus diz, você não deve contar isso a ninguém, porque ele não é o Messias esperado pela tradição. Aí está o problema. Jesus não é o Messias esperado pela tradição. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias, mas de uma forma completamente diferente. Ele não usará o poder, mas sim o amor. Não o comando, mas o serviço. E isso agora vai provocar o embate com Simão. Aquele que foi chamado de pedra de construção se tornará uma pedra de escândalo, como está em Mateus capítulo 16, este mesmo, um pouquinho mais abaixo do nosso evangelho deste domingo, versículos 22 a 23. Bem, após essas considerações que nos proporcionou Frei Alberto Maggi, eu, Padre Telmo, faço agora as minhas considerações. E começo citando a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Você está enxergando já aí. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Então, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Ao querer saber de seus discípulos a visão que o povo tinha dele, Jesus não o faz por uma mera curiosidade pessoal, mas como alguém que deseja sentir os efeitos de sua própria pregação, bem como daquela de seus discípulos enviados em missão no capítulo 10 deste mesmo Evangelho. É fundamental que revisemos e avaliemos constantemente a nossa prática missionária e evangelizadora. Algumas coisas importantes podemos destacar nesse processo de avaliação pretendido por Jesus. Primeiro, a maior dificuldade das pessoas, seja o povo em geral, seja os seguidores mais próximos a Jesus, é aceitar o novo. Ir além daquilo que já se conhece, ir além das tradições e hábitos arraigados. Para a maioria, Jesus não passava de um profeta à moda antiga. Não se reconhecia os sinais dos tempos presentes nas palavras e gestos de Jesus. É isso que se passa conosco ainda hoje. Sim, estamos desperdiçando um kairós, um tempo oportuno, propício, muito especial, que é o pontificado de um Papa que não quis centralizar em si todo o poder da igreja, mas esforçou-se por torná-la de verdade sinodal, participativa, acolhedora, hospital de campanha, igreja em saída, enfim, igreja povo de Deus de verdade, como já indicaram o Concílio Vaticano II. No entanto, o medo do novo, ou pior ainda, o simples comodismo e apego a certos privilégios, tem impedido que vivamos um tempo de maiores transformações e reformas em nossa igreja. Obviamente, eu me referi aqui ao pontificado do Papa Francisco, que já não está mais entre nós, mas o Papa atual está prosseguindo, continuando com aquele mesmo programa de Francisco. Segundo aspecto, nosso reconhecimento de Jesus não é pela razão, mas pela revelação de Deus. Tanto é verdade que Jesus diz a Simão que ele é bem-aventurado porque reconheceu que ele era o Messias, ou seja, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não pelos seus próprios méritos ou inteligência, mas porque o Pai que está nos céus lhe havia revelado essa grande novidade. Algo semelhante Jesus constata em Mateus 13,16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque escutam. Veem e escutam a proclamação do reino de Deus, a pessoa do Messias. E Mateus capítulo 11, versículo 25, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Terceiro aspecto. O fundamento e o alicerce, sejam da igreja, sejam da missão a ela confiada, jamais é um ser humano sozinho. Simão Pedro ou qualquer outro. A base, a rocha, o sustentáculo de nossa fé e de nossa comunidade estão apenas e tão somente em Jesus Cristo. Ainda bem, pois todos os seres humanos são falíveis, são pecadores, são passíveis de ir em contra o projeto de reino trazido pelo Cristo. Prova disso é a advertência que Jesus fará a Pedro na cena seguinte, Mateus 16, de 21 a 23. E um último aspecto.
Por isso, o poder de ligar e desligar, isto é, de discernir o que é certo ou errado na doutrina, na evangelização e na vivência nas comunidades, não é dado somente a Simão Pedro, mas a toda a igreja. O papel de Pedro, recebendo as chaves do reino dos céus, é proteger, cuidar, zelar da comunidade. Na igreja, isso já deveria ter ficado claro, tanto na teoria quanto na prática. Na igreja não existe poder que não seja aquele de servir, amar, ser bom e misericordioso. Diante do que refletimos nesse santo evangelho de hoje, podemos nos pôr as seguintes questões com auxílio de José Antônio Pagora, que é um biblista espanhol. Esforçamo-nos por conhecer cada vez melhor Jesus Cristo? Ou nos fechamos em nossos velhos esquemas chatos de sempre? Somos comunidades vivas, interessadas em pôr Jesus no centro de nossa vida e de nossas atividades? Ou vivemos presos na rotina e na mediocridade? Sentimos que somos de verdade discípulos de Jesus, alunos dele? Alunas dele? Estamos aprendendo a viver segundo o seu estilo de vida em meio à sociedade atual? Ou nos deixamos levar por algum atrativo que venha mais ao encontro de nossos interesses? Fechamos em nossas celebrações, indiferentes ao sofrimento dos mais desvalidos e esquecidos, os que sempre foram os prediletos de Jesus. Vamos meditar sobre tudo isso, queridos irmãos e irmãs. E concluindo, fechando, termina agora com uma oração de Paulo VI, uma bela oração do Papa Paulo VI para São Pedro e São Paulo. Você já começa a ler aí da sua tela. Santos Pedro e Paulo, que levastes no mundo o nome de Cristo e a ele destes o extremo testemunho do amor e do sangue. Protegei de novo e sempre esta igreja pela qual vivestes e sofrestes. Conservai-a na verdade e na paz. Aumentai em todos os seus filhos a fidelidade inquestionável à palavra de Deus, a santidade da vida eucarística e sacramental, a unidade serena na fé, a concórdia na caridade recíproca, a construtiva obediência aos pastores. Que a igreja continue a ser no mundo sinal vivo, alegre e operante do desenho redentor de Deus e da sua aliança com os homens. Assim ela vos implora, com a voz trêmula do humilde atual vigário de Cristo, que vos olhou, ó santos Pedro e Paulo, como modelo e inspiração. E então, guardai esta igreja bendita com a vossa intercessão, agora e sempre, até o encontro definitivo e beatificante com o Senhor que vem. Amém. Deus vos abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela sua audiência e aguardo você na próxima semana.